Solo Leveling. Ragnarok capítulo 07. Beru estava esperando para ver qual seria a reação de Soul ao receber a habilidade do Monarca das Sombras, Extração das Sombras. Nossa, incrível! Recebi uma habilidade tão incrível como recompensa. Na última missão, a recompensa foram pontos de atributo, mas desta vez eu recebi uma habilidade. Então Beru pensou em dizer: por que não te contei antes mesmo? Esta masmorra das sombras tem tudo o que você precisa, jovem mestre. Os lábios de Beru se contraíram e o que ele realmente disse foi: Em primeiro lugar, este sistema de subir de nível é para ajudar em sua evolução, jovem mestre. É uma versão melhorada do sistema que o meu rei usou no passado, para te ajudar a assimilar o poder do monarca em seu corpo fraco. Soul abriu a boca. O quê? É uma habilidade de invocação. A expressão no rosto de Soul era de decepção. Beru ficou assustado. Que absurdo de reação era aquela? Que reação foi essa mesmo ao receber um poder tão incrível? Não, mas uma habilidade de invocação. Soul tentou explicar como as habilidades da invocação eram tratadas entre os caçadores atualmente. A masmorra dentro dos portais era um lugar sangrento. Até mesmo o menor dos descuidos poderia fazer o mais experiente dos caçadores ser vítima das garras das feras. Todo o lugar também era cheio de armadilhas perigosas. Em um lugar como esse, ninguém poderia assumir a responsabilidade por sua vida. Não fazia muita diferença para os caçadores de combate porque eles tinham corpos fortes, mas os caçadores magos eram bem parecidos com pessoas normais quando se tratava de força física. E, dentre os caçadores magos, aqueles que tinham habilidades da invocação ficavam ainda mais vulneráveis. Meros alvos ambulantes que dependiam plenamente de suas invocações. E não só isso. Além de ser uma habilidade que consome muito poder mágico, é difícil encontrar invocações fortes e úteis de verdade. Não. Beru bateu os pés com uma grande tristeza no rosto. Vendo aquilo, Soul sentiu um pouco de pena. Me desculpe, mas e se eu estiver certo? Bem, mas ter uma habilidade já é definitivamente uma coisa boa. Não finja ter gostado para me consolar. Tem certeza que é uma coisa boa? Seu tom de voz parece estar meio diferente. Relaxa. Aquele foi o momento em que Beru inconscientemente parou de falar como se estivesse em um filme de época. Tudo bem. De qualquer forma, vou aceitar a recompensa. Uma pedra rúnica apareceu na mão de Soul. Pedra rúnica. Extração das sombras. Quebrar a pedra rúnica e absorva a habilidade. Soul quebrou a pedra rúnica sem nem pensar. Você aprendeu a habilidade. Extração das sombras. Vvosh. Naquele momento, uma sombra surgiu sob os pés de Soul, envolveu todo o corpo do garoto e desapareceu. Uma janela de habilidade se abriu diante dele. Habilidade. Extração das sombras NVL. Autoridade das sombras. Não consome mana. Drena a mana de cadáveres e os transforma em soldados das sombras. A probabilidade de falha na extração aumenta proporcionalmente ao nível de habilidade do alvo e ao tempo decorrido da morte do alvo. Número de sombras extraíveis: 0, 3. Criar soldados das sombras. Depois de confirmar o que tinha lido, os olhos de Soul se viraram para Beru. Uma besta mágica das sombras com energia negra fluindo por todo o corpo. Isso mesmo. Disse Beru. Esta é a habilidade que me fez ser um soldado. A extração das sombras é a essência do poder que fez o atual monarca das sombras, Sung Jinwoo, existir. Naquele momento, Soul percebeu que inúmeros cadáveres de goblins o cercavam. A fumaça negra subia lentamente dos cadáveres que haviam sido mortos pelas mãos do próprio garoto nas últimas 4 horas. É possível extrair a sombra desse alvo. É possível extrair a sombra desse alvo. É possível extrair a sombra desse alvo. Toda vez que Soul olhava para a fumaça preta, a mesma mensagem surgia em sua mente. Soldados das sombras é algum tipo de necromância? O conceito de criar soldados a partir de cadáveres era semelhante aos necromantes comumente encontrados em jogos.
Pelo jeito não é tão ruim assim. Soul já lera sobre isso na internet. Existiam vários tipos de habilidades de invocação. Convocar espíritos da natureza e domá-los. Dominar animais vivos. E vários outros. E, de todas as opções, a que Soul menos gostava era de necromância. É uma classe com muitas restrições. Em primeiro lugar, ter que estar em um lugar com cadáveres já dificultava toda a tarefa. Como preciso matar criaturas para domá-las, significa que só poderei controlar seres mais fracos do que eu. Mas Soul sentiu que precisava testar sua habilidade para ter certeza. Extração de sombras. Após dizer aquilo, uma mensagem surgiu na mente de Soul. Escolha o comando de ativação da habilidade Extração de Sombras. Tenho que escolher um comando de ativação. Soul pensou um pouco. Beru, ao lado do garoto, parecia hiperativo. O que foi? Quer falar alguma coisa? No momento em que Soul se virou para olhar Beru, ele suspirou. Não. Cucucucucu. Porque ele estava reagindo daquele jeito. Soul abriu os olhos. Ele não tinha certeza do que estava fazendo, mas falou sem pensar muito. Afinal de contas, ele precisaria de um comando que fosse intuitivo. Erga-se. Que? Então, como se estivesse esperando por aquilo, Beru cerrou os punhos e gritou isso aí. E eles se ergueram. Que? De repente, o ar tinha sido tomado pelas risadas dos goblins. Sombras começaram a se contorcer dos cadáveres dos goblins, que voltavam a cair no chão em seguida. Era como se estivessem vivos. Caralho, os olhos de Soul se arregalaram e ele olhou em volta. Que? Grvou. Era possível ouvir o barulho daquelas risadas por toda a parte enquanto pequenas mãos negras se erguiam para além das sombras. Era como se demônios estivessem tentando sair do inferno. A extração das sombras foi bem sucedida. Shvak. Shvak. Givou. Givou. E então eram 3. Os goblins negros com corpos feitos de fumaça negra apareceram na frente de Soul. Goblin das sombras NVL. Rank comum. Os 3 goblins ficaram alinhados e parados, como se esperando pelas ordens do Soul. Eles não parecem muito fortes, né? Naquele momento, Beru conseguiu perceber que, mesmo com a mesma habilidade das sombras, a diferença de nível entre a primeira vez que Soul e Jinvou usaram a habilidade era absurda. Quando Sung Jinvou recebera aquela habilidade, ele já estava no nível 50, mas Sung Soul ainda estava no nível 7. Mesmo que as habilidades fossem iguais, grandes diferenças de nível causariam em grandes diferenças de performances. Os soldados que tiveram suas sombras extraídas vão ser um pouco menores do que eram em vida. Menores. Isso mesmo. Então também vão ser mais fracos. Só um pouquinho. Mais lentos também. Beru estava quase sussurrando. Os poderes das sombras são afetados por atributos e níveis de inteligência. Essa é uma habilidade muito boa para você usar no futuro. Muito boa. E não sei muito bem como explicar. E entendi. Soul olhou para os goblins das sombras, que esperavam por suas ordens. Ele já estava pronto para ir embora. Não. Não acha que agora é o momento de dar ordens aos seus soldados? Beru se assustou. Naquele momento, o ronco enorme saiu do estômago de Soul. Tô sem comer há 2 dias. Soul estava falando sério. Vendo aquilo, Beru se solidarizou com o estado dele. Sim. Quer fosse um caçador ou até o monarca das sombras, todos precisavam comer para sobreviver. Bem, você sempre pode voltar usando a chave da masmorra das sombras quando quiser. Vá descansar um pouco. Ao ouvir as palavras de Beru, Soul pegou a chave e a inseriu na sua sombra, da mesma forma que fizera ao chegar. Tem certeza que quer sair da masmorra das sombras? S/N sim clac. No momento em que girou a chave, uma sombra envolveu Soul. Vvosh. Você saiu da masmorra das sombras. Assim que voltou ao hospital, Soul desabou na cama.
Eu me esforcei muito mesmo. Depois de tanto tempo sem descansar, Soul finalmente se deitou com um longo suspiro. Na realidade, só tinham se passado 4 horas, mas que pareceram 4 dias. Embora toda a força de seu corpo voltasse ao normal conforme ele subia de nível, sua mente estava exausta. A porta da enfermaria se abriu e pessoas de terno entraram. Com licença. Este é o quarto do Sr. Sung Soul. Soul imediatamente percebeu quem eles eram. Havia apenas um grupo de pessoas que iria procurá-lo naquele cenário. Somos da Associação de Caçadores, como esperado. As pessoas de terno se aproximaram e abaixaram a cabeça diante dele. Sung Soul, em primeiro lugar, gostaríamos de expressar nossa gratidão em... E o que foi que eu fiz? Soul estava com uma expressão confusa. Graças a você, muitas vidas foram salvas. Gostaríamos de agradecer em nome de todos. Bem, eu não fiz nada demais. Você foi incrível. Oh, isso me assustou. O homem que parecia ter o posto mais alto virou o rosto para Soul com um leve sorriso nos lábios. Senhor Sung Soul, você foi demais. Um homem tão jovem arriscando sua vida para salvar as pessoas mesmo no mundo cruel de hoje. Amém. Oh, não, senhor. Ver o homem mais velho pegar um lenço para enxugar as lágrimas deixou Soul desconfortável. KHM, o funcionário ao lado dele deu um tapinha nas costas dele como se estivesse acostumado. Líder de equipe, você tem que parar de chorar e se concentrar. Ah, certo. Ah, agora que estou ficando velho, tenho chorado muito. Senhor Sung Soul, eu sou Anjaik, líder da equipe da Associação de Caçadores. O objetivo da nossa visita é o líder da equipe, Anjaik, sorriu enquanto segurava o medidor de mana que trouxera. Medir seu nível de mana. Eles não tinham dúvidas de que Soul havia despertado. Ele fora encontrado desmaiado no Museu de Arte da Universidade da Coreia, que se tornara uma masmorra do tipo campo. Havia até fragmentos de cadáveres que foram confirmados como sendo de monstros. Até os repórteres estão pedindo informações para usarem em seus artigos. Anjaik piscou. Ah. Sim, Sr. Soul gentilmente colocou sua mão no medidor de mana. O cristal mágico embutido no centro emitia uma luz sutil. Depois de esperar um pouco, o resultado da medição saiu. Espera, isso é o líder da equipe. Anjaik coçou o queixo como se estivesse vendo algo inesperado. Por outro lado, a expressão de Soul não mudou, como se ele não estivesse nem um pouco curioso quanto ao resultado. Obviamente era porque a janela de status na frente dele já mostrava seu nível de mana. Nível de poder de mana 46. Você é um caçador classe E. Os outros homens de terno ficaram desapontados, mas não deixaram aparecer em seus rostos. Eles esperavam que um caçador capaz de fazer todas aquelas coisas fosse ser de um rank muito mais alto. Mas ele era só um rank E. O líder da equipe, Anjaik, tinha pensamentos diferentes. O valor de um caçador não é baseado em seu rank. Até mesmo um rank que arrisca sua vida para salvar os demais é louvável. O velho sorriu calorosamente e deu um tapinha no ombro de Soul com a mão. Senhor Soul, estamos ansiosos pelo seu bom desempenho no futuro. Sim, senhor. Os membros da associação se despediram de Soul e deixaram o quarto do hospital. Beru, que estava esperando eles irem embora, dei uma espreitada para fora da sombra de Soul. Certo. Vou te explicar algumas coisas. De agora em diante, abre. Soul. A porta do quarto do hospital se abriu novamente. No mesmo instante, Beru voltou a mergulhar nas sombras.